Pessoal, então, bom dia. Sobre as fontes do direito, né? Ainda é a unidade 6, é a unidade sobre fontes do direito. E aqui o ponto que a gente vai analisar, principalmente, é quais os atos, quais as práticas sociais são capazes de gerar direito. Porque nem toda prática social, nem toda a prática que existe dentro da comunidade é capaz de gerar normas jurídicas. E aí, de novo, gente, eu lembro aquele exemplo que eu sempre dava para vocês no início do curso. Nós todos reunidos, eu e todos vocês, todos nós reunidos, se nós votássemos e disséssemos assim, olha, a partir de hoje, o nome de uma rua, o nome da Gentil vai ser professor Gomes, ou professor Eduardo. Essa nossa decisão, ela foi uma decisão. Nós discutimos, nós votamos, nós aprovamos. Essa discussão seria uma norma jurídica? A rua realmente mudaria de nome juridicamente? E aí, vocês lembram da resposta? Muda ou não muda? O que é que vocês me dizem? Pode falar. Não? Não, gente. Não muda. Porque nós não somos nada. A gente é simplesmente um grupo de cidadãos. O nome das ruas é definido em lei. Em lei. E nós podemos aprovar uma lei? Não. Quem pode aprovar uma lei no município de Belém? Hein? Quem pode aprovar uma lei no município de Belém? Hein, gente? Quem aprova leis em um município? Ah, não. Isso é dever de cidadania. Vocês têm que saber. Negativo. Isso é dever de cidadania. Quem é que aprova uma lei dentro de um município? O prefeito e até pratica um ato lá no finalzinho e vai sancionar, mas não é ele que discute a lei, que aprova a lei. É um outro grupo municipal, é um outro poder no município. Qual outro poder? Vocês estão caladinhos hoje? Vocês não são assim. Eu acho que com o passar do tempo vocês estão ficando calados. Vocês não eram assim originalmente. Eu tô com medo de falar que eu tô com medo de estar errado. Pode falar. São os vereadores? Isso, são os vereadores. São os vereadores. Ah, tá. Então, olha só. Qual é o ponto que eu quero chegar aqui, gente? Os vereadores não são um grupo de pessoas reunidas em um certo local? Qual é a diferença da prática que eles adotaram de discutir e votar e a prática que nós adotamos de discutir e votar? É esse o ponto. Porque a prática que eles adotam vira direito. A prática que nós adotamos não virou direito. Então, isso aqui é uma discussão sobre fonte do direito. É saber quais as práticas sociais se tornam direito e que práticas sociais não se tornam direito. Então, por exemplo, eu chego com a Letícia e digo, Letícia, eu quero vender essa caneta. Aí eu entrego a caneta para a Letícia disse quanto é? Aí eu digo assim, R$2. Ela disse, tudo bem, feito, eu te entrego os R$2 amanhã de manhã. Isso foi um ato jurídico? Não. Foi. Mas, porque nem todo ato jurídico precisa ser escrito. Oi? Ah, tá. Era isso que eu queria saber. Não, nem todo ato jurídico precisa ser escrito. Mas esse foi um ato jurídico, tá bom? Esse foi um ato jurídico oral. Agora, se eu chego para Letícia e digo assim, Letícia, não, vou usar outras pessoas como exemplo. Deixa eu ver quem está aqui. Deixa eu ver, eu preciso ver os nomes dos presentes. Enfim,
Letícia foi pedida em casamento por alguém, tá bom? Pedido em namoro. O Igor não veio? Não, o Igor veio sim, tá aqui, mas aqui o Igor eu só uso o Igor como exemplo quando são crimes. Quando não são crimes, eu uso outras pessoas. Gente, tá. Um rapaz foi lá e pediu a Letícia em casamento. Isso foi um ato jurídico? Eles se casaram com esse pedido? Não, eles não se casaram. Casaram. Isso foi um ato jurídico? Não, não foi. Não. O que eu quero dizer aqui, gente, é o seguinte: quando a gente estuda fonte do direito, a gente está analisando que existem várias práticas na sociedade. Algumas práticas na sociedade geram obrigações jurídicas, outras não geram obrigações jurídicas. É esse o ponto, é essa a grande questão. Então, Professor, foi. era esse ponto que a gente estava discutindo, não foi semana passada, eu acho que foi semana passada, na verdade, que a gente até citou a rainha sobre o poder dela, a diferença do poder dela e do presidente, por exemplo. É mais ou menos isso? É quem tem mais poder, entre aspas? Não, não é quem tem mais poder. É o que a gente discutiu foi a questão da competência. A competência é quem tem poder para fazer o quê? Tá certo, é isso. Por um lado, tem a ver com competência. As fontes do direito têm a ver com competência dentro do Estado. Quem pode fazer o quê? Mas o meu ponto aqui não é nem quem pode fazer o quê. É se eu posso fazer alguma coisa. É, Se aquilo que eu fiz tem alguma relevância jurídica ou não. Pode falar. e qual é a relação entre obrigação jurídica e competência jurídica? A obrigação jurídica, ela só surge se ela foi praticada por quem tem competência. Então, você precisa ter poder para fazer aquilo, para que então você possa obrigar alguém a fazer aquilo. Ah, sim, Então, entendi. só pegar um exemplo mais talvez mais simples. Vamos supor, eu sou obrigado a cumprir uma ordem ilícita de um policial. Vamos supor, o policial tá aí, um exemplo, aquele exemplo da corrupção. O policial disse: olha, me dá dinheiro para eu te liberar. Isso gera algum tipo de obrigação jurídica? Eu sou obrigado a dar dinheiro para ele porque ele pediu? Não. Não. Por que não? Na verdade, isso é uma obrigação ilícita, isso é uma obrigação contrária ao direito. Mas eu não vou entrar nesse ponto. Isso gera uma obrigação? Isso gera uma obrigação jurídica? Não. Mas ele tem autoridade? Tem, ele tem autoridade. E por que isso não gera uma obrigação jurídica? Porque ele está agindo fora da sua autoridade, está me exigindo algo que ele não tem poder para fazer. Então, como ele não tem poder para isso, como a gente diz assim, não tem sentido jurídico amplo, ele não tem competência para isso, aquilo não gera uma obrigação. Ficou claro? Ou não? Sim, obrigada. De nada. Olha só, então tá. Então a gente vai analisar aqui quais são as práticas sociais que são capazes ou não de gerar obrigações jurídicas. Aqui a gente vai ter dois grandes grupos de fontes do direito. A gente tem as chamadas fontes, que aí foi a que a Gisele falou. A gente tem as fontes deliberadas e as fontes não deliberadas ou espontâneas, tá bom? As fontes deliberadas são aquelas que são formuladas e são pensadas para criar obrigações jurídicas. Existe uma prática social cuja intenção desta prática é criar uma obrigação jurídica. Agora, considerando a nossa última aula sobre tradições do direito, qual é a fonte deliberada por excelência na tradição romano-germânica? Qual é a fonte deliberada por excelência, ou seja, o principal exemplo de fonte deliberada na tradição romano-germânica?
romano-germânica é a nossa ou a romano-germânica é a inglesa? Eu acho que é inglesa. A inglesa é anglo-saxônica. A inglesa é Ah, eu anglo-saxônica. sempre me confundo. Isso. E a romano-germânica é da Europa continental e de boa parte da América Latina. Então, a nossa é a romano-germânica. A fonte deliberada, ou seja, aquela prática que é feita com a intenção de criar uma obrigação, qual é a principal? É a lei. É a lei. Professor, mas a lei não é uma prática social? Gente, prática social, aqui entendam, tudo que a sociedade faz. Então, bora lá. O que é a lei, gente? A lei é essencialmente um grupo de pessoas que nós escolhemos, que estão ali reunidos em um local discutindo, discutindo, discutindo e votando alguma coisa. Olha só, de novo, associa só essa expressão. Um grupo de pessoas que está reunido em um local votando sim ou não para uma coisa. A gente poderia fazer a mesma coisa? A gente poderia se juntar num local, discutir, votar sim ou não para uma coisa? Poderíamos. Só que nós não somos reconhecidos como, não somos reconhecidos socialmente como capazes de produzir o direito. Então, eles estão praticando, isso novo, eles estão praticando uma conduta social que é socialmente reconhecida e que gera uma obrigação jurídica. Ou seja, nós entendemos que o que aqueles homens decidirem me obriga a fazer alguma coisa. Sim ou não? Bora lá. Se o Igor, vou usar o Igor como exemplo. Se o Igor começar a dar ordem dentro da sala, vocês voltam lá, termina a quarentena, e o Igor começa a mandar em vocês, ó, faz isso, faz aquilo, não sei o que e tal. Vocês vão seguir o Igor? Não. Por que não, Fernanda? Vocês vão seguir Por o que Igor? não? Ele não tem autoridade para fazer isso. É porque socialmente você não reconhece ele como autoridade. Agora vem o ponto. Se eu ou o professor Gomes ou alguém dá essas ordens, vocês vão seguir? Com certeza. Sim, porque a gente tem autoridade. Talvez não, Marina, abre teu olho. Vocês vão seguir, porque a gente tem autoridade. Gente, esse aqui é um exemplo pequeno, e agora imagina uma coisa grande. Por que aquilo, de novo, um grupo de pessoas reunidas em um local que dá ordem para o Brasil inteiro? É isso que acontece. É um grupo de pessoas que a maioria de nós não gosta, dando ordens e a gente cumprindo, mesmo não gostando deles, da maioria deles, pelo menos. Porque esta é uma prática social que nós entendemos que gera obrigações jurídicas. Estão entendendo? Eles fazem aquilo, se juntar, votar, discutir, e nós entendemos como sendo aquilo uma obrigação jurídica. Não concordo, achei absurdo, mas eu vou lá e tenho que cumprir. Paciência. Isso é uma fonte deliberada, ou seja, nós sabemos que aquela prática deles de se reunir, discutir, votar, é realizada com a intenção de gerar obrigações para a gente. Sim ou não agora? E aí nós vamos seguir. Olha lá, se não ficou claro, eu repito mais uma vez. Vou para as espontâneas, que aí vocês vão perceber a diferença, tá bom? São fontes espontâneas, gente. Você realiza a prática, mas em um olhar inicial, à primeira vista, né, a um primeiro olhar, você não realiza aquilo para que seja uma obrigação jurídica, você simplesmente adota aquela conduta. E aí depois, em um segundo gesto, aquela prática se torna uma obrigação. Vocês estão entendendo? Você não realiza com a intenção de ser uma obrigação, mas acaba que com o passar do tempo aquilo se consolida como uma obrigação. Aí vocês conseguem associar. Que tipo de prática social é essa?
E aí, gente, qual é o exemplo? Aqui o exemplo é o costume. O costume é um exemplo disso. Tá bom? Costume é um exemplo dessas fontes espontâneas. Tá, isso aqui são só exemplos. Bora analisar especificamente essas fontes, tá bom? Os diversos tipos de fontes espontâneas e de fontes deliberadas. Olha só, aí, além do livro do Reale, eu vou usar aquele que eu de vez em quando eu colocava xerox para vocês lá, que é do Santiago Nino, tá bom? Ele traz no capítulo, deixa eu ver aqui. Capítulo 6, tá bom? Capítulo 6. Não, capítulo 6 não, capítulo 3, item 6. Capítulo 6 já. Tá? Ele traz as fontes do direito. Aí o que ele elenca de forma muito estruturante? Olha só, como fontes deliberadas, a gente tem como principal exemplo a lei, tá bom? Fontes deliberadas. A lei. Gente, a lei aqui tem lei em sentido formal e lei em sentido material, tá bom? A lei é uma obrigação jurídica para todos. A gente comentou já isso outra vez, tá bom? Olha só, quando eu falo em sentido material, a lei é uma obrigação que o Estado impõe a todos nós e que nós vamos seguir. Vou desligar o teu áudio, tá, Micael? Que nós vamos seguir. Porque em sentido material, ela é simplesmente dessa definição mais genérica. Porque aqui pode incluir a lei, pode incluir a Constituição, pode incluir decretos. São obrigações que o Estado manda para todos nós. Ó, todo mundo tem que se comportar dessa forma. Então, por exemplo, o decreto do governo... Vocês lembram da piramidezinha de Kelsen, né, ainda? Ou não lembram mais? Sim. O que é que está no topo da pirâmide de Kelsen? A Constituição. Constituição. E depois, abaixo da Constituição? Vai lá. Puxa aí. O que está abaixo da Constituição? As leis complementares. O quê? As leis. Isso, as leis. E abaixo das leis? Os outros atos. Como decretos, portarias, resoluções, outras palavrinhas que a gente vai ouvir que não são lei. Em sentido material, gente, tudo isso é lei. Porque tudo isso são obrigações que o Estado impõe para todo mundo e que é mantida pela autoridade dele. Eu estou mandando, é isso. O Estado diz assim, faça isso porque eu estou mandando. Que esta é uma ordem minha. E aí tem uma lei em sentido estrito, tá? Essa aqui, materialmente, é em sentido amplo. E formalmente, ou em sentido estrito. O que é lei? É uma obrigação também, só que essa obrigação foi definida pelo poder legislativo mediante um procedimento
específico. Por exemplo, de novo, volta aí. A gente tem leis. A lei número tal. Lei número tal. Quantas leis vocês acham que tem no Brasil? Lei em sentido formal. Quantas leis vocês acham que tem no Brasil? Muitas, certeza. Mais de 10 mil ou menos de 10 mil? Não comecei nem com mil, né? Comecei com 10 mil. Mais de 10 mil ou menos de Acho 10 mil? que Mais de 10 mil, oficial que tu Tainara, falou. você vai conseguir Não, falar mais não. de 10 mil leis. Tu tá falando oficial mesmo, porque eu sei que tem um nome que eles dão, que eu acho que tá certo, se me corrija se estiver errado, que são as leis ordinárias, não é isso? Tem vários tipos de leis. A gente tem 3 tipos de leis: leis ordinárias, delegadas e complementares. A Sim, eu mais sei que comum é a ordinárias tem mais ordinária. de 10 mil. E aí, no geral, então, tudo passa de 10 mil. É isso mesmo. E aqui a gente está falando só em âmbito federal. Só em âmbito federal nós já temos mais, na verdade, acho que já passou, não acompanhei, mas mais de 14 mil leis. 14 mil leis. Claro, algumas já foram revogadas, né? Mas, assim, no geral, mais de 14 mil leis em âmbito federal, leis ordinárias. Como disse a Fernanda, ainda tem leis complementares e leis delegadas. Delegadas são pouquinhos, acho que são mais 10, 11, eu acho. Complementares não, são 100 e poucas leis. Não sei se já passou de 200. E ainda tem leis estaduais e leis municipais. Tá bom? Ok? Elas podem ser leis federais, estaduais ou municipais. Tá bom? Esse primeiro sentido material inclui normas jurídicas que não sejam denominadas lei. Inclui até mesmo normas jurídicas que não sejam denominadas lei, como a Constituição, decretos. Claro, a primeira fonte, essa aqui, gente, no sistema romano-germânico é a principal fonte do direito. E aí vem a pergunta: no direito romano-germânico, as outras fontes podem estar em contrariedade com essa fonte? Eu posso ter um costume contrário à lei no sistema romano-germânico? O que é que vocês acham? Como é? Eu não entendi a tua pergunta. Existem outras fontes além da lei, que a gente vai ver, por exemplo, contratos, costumes, jurisprudência. Uhum. Minha pergunta é a seguinte: essas outras fontes podem ser contrárias à lei no sistema romano-germânico? Eu acho que nem sei o que te responder. Eu acho que não deve acontecer, na verdade, né? Que não é Olha só. certo. Só que aí se eu digo que não é certo, eu estou dizendo que se lembra uma coisa que a gente falou lá atrás sobre validade. Se eu digo que uma fonte não deve existir, eu estou dizendo que ela é uma fonte inválida, então eu descarto. Essa é a minha pergunta. É possível que exista uma fonte válida contrária à lei? A Acho que resposta não. é não, não existe, tá bom? Essa é a principal fonte do direito, de forma que as demais fontes devem estar de acordo com ela, tá bom? Claro até aqui? Perfeito. Além das leis, outra fonte deliberada são as sentenças judiciais.
É uma sentença porque contraria a Constituição? Não necessariamente. Pode ser que ela contraria só a lei. Pode ser que a Constituição não diga nada e aí você tem um decreto que contraria a lei. É uma possibilidade. Não, a invalidade não é só por contrariar a Constituição. A gente vai ver no finalzinho dessa unidade, acho que não vai dar tempo hoje ainda, mas a gente vai ver no finalzinho dessa unidade que existem dois tipos de invalidades. A inconstitucionalidade, que é quando viola-se a Constituição, e a ilegalidade, que é quando viola uma lei. Tem dois tipos de invalidade. Então, pode ser um ou outro. Em todo caso, vai ser inválida. Em todo caso, vai ser inválida. Tá bom? Gente, o que é uma sentença judicial? Alguém sabe? Alguém chuta? Não precisa nem saber. Alguém chuta? Não? Gente, uma sentença judicial é quando você vai ter uma instituição jurídica específica, que é um órgão judiciário, isso. E ele vai tomar uma decisão sobre um caso. E vai tomar essa decisão como? Aplicando uma norma jurídica àquele caso. Gente, olha só. A Letícia e a Marina processaram, sei lá, a Samsung. Deu um erro no celular, acho que processaram a Samsung. Aí saiu a decisão no processo da Marina. Saiu um processo, Marina ajuizou um processo, ajuizou uma ação, e a Letícia ajuizou outra ação. Aí saiu a decisão no processo da Marina. É o mesmo caso, exatamente o mesmo caso. Marina, tal coisa. Essa decisão no caso da Marina se aplica também à Letícia? O que é que vocês acham? Hein? Entenderam o caso? Então, bora supor, a Letícia e a Marina, as duas compraram um S20. Porque estudante de direito gosta de celular caro. Mentira, esse 20 eu acho que nem é tão bom. Eu não sei. Eu tô até gravando a sala, mas enfim. Eu não sei. Eu tenho uma desconfiança do celular da Samsung. Mas eu nunca tive, então também não sei expressar se é bom ou se não é. E elas tiveram um problema, sei lá. O celular, depois de uma semana, ele morreu. Ele, sei lá, ele explodiu. O celular da Marina e da Letícia, as duas compraram S20 e uma semana depois ele explodiu, por exemplo, tá bom? É o mesmo caso, não é o mesmo caso? Sim. Sim. Aí a pergunta, as duas vão processar a Samsung. A minha pergunta aí saiu a decisão no processo da Marina. Essa decisão é a mesma que se aplica ao processo a decisão da Marina se aplica ao processo da Letícia? Resposta, não, gente, não. Lembra, a lei, aí vem uma palavrinha interessante aqui que eu vou destacar. A lei é uma norma jurídica geral. O que significa isso? Ela se aplica a todo mundo. A lei, como diria aquela expressão clássica, a lei é para todos. A lei é para todos. A sentença, não. A sentença, ela define a obrigação naquele caso. Tá bom? Resolvem casos concretos, ou seja, casos específicos e aplicam as normas jurídicas a ele, definindo as obrigações jurídicas das partes envolvidas. Olha só, se o processo é entre a Marina e a Samsung, a obrigação que o juiz vai dizer é para a Marina ou para a Samsung, é para eles. É apenas para aquela relação jurídica. Professor, mas o senhor falou de jurisprudência. Jurisprudência é outra coisa. Jurisprudência é o entendimento. Por isso que eu disse que a gente vai voltar para poder ajustando esses conceitos.
Mas claro que a sentença é aquela decisão do juiz naquele caso. Olha só, são decisões de instituições responsáveis pelo julgamento. No Brasil é quem? É o judiciário. Que resolvem casos concretos e aplicam as normas jurídicas a ele, dizendo quais são as obrigações das partes envolvidas. Ok? O juiz vai analisar a lei e vai dizer quais são os direitos daquela parte naquele caso. Se aplica apenas às partes envolvidas. Professor, aí vem a pergunta. Por que isso é uma fonte deliberada? Me respondam. Por que isso é uma fonte deliberada? Nada? Não sei, professor. Alguma proposta? Por que isso é uma fonte deliberada? Marina. Por que isso é uma fonte deliberada, Marina? Pensem comigo. Por quê? Mas todas as fontes geram obrigação jurídica. Todas elas, deliberadas ou não. Tem relação, mas não é exatamente isso. Não exatamente. Gente, ela é deliberada porque quando o juiz está ali pensando, e ele vai tomar a decisão, ele toma a decisão para obrigar as partes a segui-la. O juiz toma a decisão e diz assim, olha, Marina, o meu conselho é esse, Samsung, o meu conselho é esse. O que o juiz dá para a gente é um conselho? Não. O que o juiz dá para a gente é, sei lá, é uma reflexão sobre a vida? Não, uma ordem. Exatamente. Ou seja, o que ele faz para criar uma obrigação, ele faz para dar uma ordem. E não está ali pensando se você vai seguir ou não, não está exigindo que você siga. Está entendendo? Ele está praticando aquilo para te dar uma ordem. Gente, vai acabar o tempo. Eu vou mandar a segunda parte da aula, 10h55, para a Marina, tá bom? A gente já continua. Então, vamos lá tomar uma água. 10h55 eu mando o link para a Marina e para o Vitor. Até daqui a pouquinho, gente.